Boa, isso é importante até por questões de contrato, né? A gente sabe que os contratos dessas APIs realmente é algo moderno e como o próprio Bruno também já puxou sobre justamente você não trazer também só o modelo e isso ficar defasado aí em curto período de tempo. E quando a gente fala de Open Data, de colocar esses dados na mesa, à disposição, a gente percebe que ainda algumas instituições não perceberam talvez as vantagens de já participar desse movimento até antes do regulador trazer essa obrigação de abrir esses dados. Bruno, conta para a gente aqui como que você vê esse ganho dessa relação das instituições hoje que tem informações super importantes, valiosas da perspectiva do usuário e muitas vezes acaba até se fechando e não querendo dar esse passo por algum medo, alguma desconfiança. Como que você vê isso, Bruno? É muito bom isso, esse ponto que você colocou, Davi, porque a gente sabe que esse movimento ele é imparável, né? Ele é unstoppable. Ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu acho que quem é grande instituição que está muito olhando ainda para simplesmente quando a gente tiver a regulamentação em fato em vigor, só para cumprir requisito regulatório, compliance, realmente ele não está entendendo o jogo ainda. A gente tem uma outra fase, quando a gente olha até no Reino Unido, alguns players dos grandes bancos olharam muito, não estão muito fazendo questão de jogar esse jogo, e isso de fato é bem problemático. Acho que identificar, inclusive, parceiros, ser proativo nesse movimento. A gente tem alguns exemplos de alguns bancos aqui no Brasil, a maioria deles até de médio porte, que puxaram esse movimento por aqui e que já estavam trabalhando e abrindo algumas APIs ao longo do tempo. Então, isso é interessante porque eles já conseguiram trabalhar isso em torno de 2 anos atrás, um pouco mais, toda uma forma de se jogar esse jogo, começar a entender também que às vezes eles têm alguns conjuntos de informação que podem ser produtificados no futuro, né? Eles podem também tentar entrar em outras áreas, então vamos começar a ter um rearranjo nisso. Mas como eu falei, acho que jogar esse jogo simplesmente alheio ou simplesmente para cumprir requisito regulatório não é o caminho, né? A gente tem que tentar proativamente trazer para o seu cliente novas experiências, né? Tentar, inclusive, em muitos casos, agregar também ofertas não financeiras, além das ofertas financeiras, isso vai ser muito crítico, ainda mais no cenário onde a gente vai ver que não vão ter só bancos e fintechs, a gente também logo vai ter, a gente tem varejistas, a gente tem, né, desde o iFood, né, no caso, né, a gente tem várias empresas de tecnologia que também vão estar disputando um cara também no nível financeiro, né, e esses caras vão ser capazes de bancarizar um cliente. Né? Então, qual é o desafio do banco agora? Cara, eu vou ter que suar ainda mais a camisa para reter meus clientes, né, dentro desse novo cenário e também, de fato, trazer inovação, porque por todos os lados esse cara vai ser bombardeado por ofertas que podem fazer muito mais sentido do que aquela que o banco que ele opera está ofertando. Então, a gente tem esse grande desafio pela frente aí para as grandes instituições, né?